Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Flávio Souza, seja bem-vindo ao meu canal e a mais uma reflexão. Nesta feita, falaremos a respeito das 5 coroas que nos aguardam na presença de Cristo, diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo que o apóstolo Paulo nos garante que nós, como salvos, nos apresentaremos. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, aonde nós lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ainda confirmando, o apóstolo repete em Romanos, capítulo de número 14, versículo 10, a última parte: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aí surge a pergunta: que tipo de recompensa nós, que somos cristãos, receberemos quando formos julgados? Nas Escrituras encontramos a menção de 5 diferentes coroas reservadas para aqueles que são fiéis em fazer a obra de Deus. Isso mesmo, não é coroa para o mais bonito, não é coroa para o mais inteligente, não é coroa para o que se apresenta, é coroa para aqueles que amam fazer a obra de Deus. Não é coroa daqueles que só querem receber, não é coroa para aqueles que simplesmente querem e esperam de Deus que Ele faça tudo. Não, essa coroa é para quem faz, se dedica, se empenha em fazer a obra de Deus. Nós vamos detalhar cada uma das 5 coroas que a Bíblia nos apresenta. E olha, fique atento, observe para que você não perca nenhuma dessas coroas. Isso acontecerá no tribunal de Cristo por ocasião do arrebatamento. O arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Logo após o arrebatamento, nós temos a apresentação diante do tribunal de Cristo para recebermos as coroas. E agora, nós vamos numerar uma por uma, detalhar, apresentar as condições que vão dar a possibilidade de receber cada uma das coroas. E a primeira coroa que nós queremos falar é a coroa incorruptível, a coroa dos vencedores, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, que diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Essa coroa, muitas vezes chamada de coroa de vitória, é conferida àqueles que esmurram seus corpos e o reduzem à escravidão. Isto é, aqueles que se purificam da sedução e dos prazeres do mundo para prestar um serviço proveitoso ao Senhor Jesus Cristo, farão jus a essa coroa. Essa é a coroa daqueles que têm se sacrificado, renunciado à sua carne, sacrificado seus desejos e os prazeres do mundo para se dedicar e para se apresentar diante de Deus. A coroa daqueles que têm se santificado, se purificado, daqueles que têm rejeitado tudo que contamina, tudo aquilo que de alguma maneira vem para corromper a tua legítima obra na presença de Deus. A coroa incorruptível vai honrar o teu sacrifício devocional, sacrificial, em se dedicar para Deus. Esta é a primeira coroa, a coroa incorruptível. Segunda coroa, coroa da vida. Essa é a coroa dos mártires. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas vezes chamada de coroa dos mártires ou coroa dos que sofrem. Este galardão vai corrigir muitas injustiças que os cristãos sofreram na vida. Aqueles que têm sofrido muito, mas apesar disso, têm preservado um doce espírito cristão, receberão a coroa da vida, a coroa do sofrimento. A coroa é também uma recompensa especial para aqueles que têm sido fiéis até a morte, como testemunhas de Cristo.
pessoas que se entregaram, que foram capazes de ir até o limite, ao extremo, por causa de Cristo. Pessoas determinadas, empenhadas, que deram a sua vida por causa da sua fé, por causa da sua vida e comunhão com Cristo. Eles se deram por completo, foram a limites, foram ao martírio, sofreram a pena, mas não renunciaram, perseveraram. Esses receberão a coroa da vida. A terceira coroa que nós receberemos no tribunal de Cristo é a coroa de glória, coroa dos bispos, conforme 1 Pedro 5, 2 a 4. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esta coroa é frequentemente chamada de coroa dos pastores, coroa dos bispos, coroa reservada àqueles que têm dedicado suas vidas ao ensino da palavra de Deus. Isso mesmo, aquele obreiro, aquele pastor, aquele servo que tem se dedicado a apacentar o rebanho, a orientar as ovelhas, a dedicar-se, a se sacrificar quantas vezes sem plateia, sem elogio, sem reconhecimento, sem nenhuma palavra de incentivo e às vezes sem nem condição nem física e nem financeira, mas se sacrifica, se dedica. A coroa de glória está reservada para esses obreiros fiéis que têm se dedicado por amor à obra de Deus. A quarta coroa que nos está reservada é a coroa da justiça, para aqueles que amam seu retorno. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A coroa de justiça é para aqueles que trabalham no ímpeto e desejo, no propósito sincero, na expectativa da volta de Jesus. Esses que se sacrificam, que se consagram, que trabalham com os olhos na eternidade, com os olhos na expectativa na volta, no retorno do Senhor Jesus. Esses não serão decepcionados. A coroa da justiça para esses está reservado. Esses que são propagadores, esses que são dedicados, empenhados na obra de Deus por causa da expectativa na volta, no retorno. Aqueles que amam a volta do Senhor, aqueles que não têm se acomodado, aqueles que não têm deixado de falar a verdade por causa de distrações ou pensamentos aleatórios, obreiros fiéis que têm se dedicado e trabalhado na expectativa da volta do Senhor Jesus. Para esses, a Bíblia garante, está reservada a coroa da justiça. A coroa da justiça coroará o amor que eles têm se dedicado em fazer as coisas para Deus na expectativa da eternidade. Eles podem não receber nada aqui, mas seus olhos estão na volta de Jesus. A expectativa da volta de Jesus. Coisa tremenda, espetacular. Nós sabemos que o nosso desejo, o nosso coração, na expectativa da volta de Jesus, será reconhecido, será ali também reconhecido na hora de receber essa coroa de justiça, para aqueles que amam o seu retorno, para aqueles que amam o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quinta coroa, coroa do regozijo, está destinada aos ganhadores de alma, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Muitas vezes referida como uma coroa do ganhador de almas. Esta coroa está reservada para aqueles que têm dedicado a sua atenção principalmente à salvação das almas perdidas. Diversas vezes esse serviço é realizado discretamente, sem que outros cristãos o vejam.
aqueles heróis anônimos e todos aqueles que têm se dedicado a ganhar pessoas para Cristo vão receber essa coroa, a coroa do regozijo, a coroa dos ganhadores de alma. Essa coroa está destinada àquela pessoa que tem prazer em levar almas para Jesus. Aquela pessoa que faz um convite, todo dia está fazendo um convite, está falando do amor de Cristo para um amigo da faculdade, um colega de trabalho, um familiar, um vizinho, alguém que cruza o seu caminho, alguém que tem prazer em compartilhar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus. Alguém que não perde a oportunidade, que não se distrai com conversas aleatórias e sem significado, mas que entendeu que ganhar almas é importante, que ganhar almas é prioridade e o faz com alegria, faz com gozo, faz com satisfação. Essa coroa gloriosa, a quinta, será destinada aos ganhadores de alma. Pois bem, completamos assim a lista das 5 coroas que nos aguardam diante o tribunal de Cristo. A coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa do regozijo. Todas essas coroas são recompensas destinadas aos salvos. Observe bem, quando falamos em recompensa, aqui não mencionamos qualquer tipo de vínculo à questão da salvação. O tribunal de Cristo não é destinado para averiguar salvação. Não. O tribunal de Cristo está reservado para os salvos, mas é esses salvos que vão receber de acordo com a maneira como têm desenvolvidos diante da obra de Deus. Cada um receberá sua coroa. E vale considerar uma advertência bíblica muito clara em Apocalipse 3:11, que o próprio Jesus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ainda em 2 João 8, há uma advertência complementar: acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Olha, querido, vale considerar quantas pessoas se dedicam com tanto ímpeto, com tanta sinceridade, com tanto amor na obra de Deus, mas depois de um tempo relaxam, depois de um tempo acabam perdendo aquela inspiração, começam a corromper os seus propósitos, começam a mudar a maneira, a intenção, o propósito e até o prazer. Transformam aquilo que outrora era um prazer, uma alegria, uma satisfação voluntariosa em algo penoso, algo sofredor, algo que muitas vezes perde a sua essência. Oxalá a reflexão dessas 5 coroas nos faça pensar na nossa motivação, na nossa entrega, na forma como estamos lidando diante do Senhor. Porque o nosso Senhor certamente vem. Ele não falhará em sua promessa. E a recompensa será de acordo com o que cada um tem feito quanto à obra de Deus. Tua fidelidade, teu empenho, a tua postura, a maneira. Veja bem, a maneira que você tem se portado na obra de Deus com relação a Deus. Não é meramente como A, B ou C aqui na terra está olhando ou observando. Não, é diante de Deus. Por isso que vai ser levado em conta aquilo que você faz sem ninguém ver, aquilo que muitas vezes ninguém reconhece, aquilo que muitas vezes ninguém aplaude. Mas fique ciente, diante do tribunal de Cristo, as coroas serão dadas de acordo com o que cada um tem se apresentado na obra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus te ajude, Deus te capacite cada vez mais e que você possa estar apto a receber as coroas para a glória de Deus, pois nós somos chamados a fazer o melhor para Deus e para a glória do nome do Senhor, diante do tribunal de Cristo, que você venha a ser honrado, venha a ser abençoado, mas desde que trabalhe com fidelidade e dedicação, pois a obra do Senhor é prazer para nós, é satisfação e é também privilégio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E já aproveita, você que chegou até o final, já se inscreva nesse canal, marca aí o curtir, compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem, compartilha quantas pessoas precisam ser inspiradas, despertadas, conscientizadas sobre a realidade dessas 5 coroas, pois o dia se aproxima em que nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua casa. Até a próxima reflexão. Eu sou o pastor Flávio Souza. Até a próxima. Deus abençoe.